refletir e mudar a nossa forma de pensar a saúde. Aliás, né, eu já vou colocar aqui um convite, né? Vocês vão ver que durante toda a nossa conversa de hoje, o foco vai ser realmente em como a gente pode, de verdade, trabalhar as bases da nossa saúde. A gente tem nas nossas mãos ferramentas que são poderosíssimas, poderosíssimas, e eu vou trazer um pouquinho, um pouco do que explica o fato dos óleos essenciais terem tantos efeitos terapêuticos. E nós temos aí, então, ferramentas que trabalham tanto o nosso corpo físico, a nossa questão emocional, que é fundamental para a nossa saúde, e outras dimensões que nós temos enquanto seres humanos. Então, são ferramentas holísticas que trabalham o ser humano em todas as suas dimensões. Mas hoje eu vou focar mais na parte emocional e corpo físico, embora a gente jamais possa perder de vista essa questão dos óleos essenciais, e eu vou trazer muito essa forma nova da gente olhar para a saúde. Em vez de ficar focando em sintomas específicos, a gente sabe sim que os óleos essenciais são capazes de trabalhar sintomas e diferentes doenças, mas eles vão além disso. Então, a ideia aqui, e aí o convite, é que a gente comece a olhar para eles também como uma forma que pode, que nos faz trabalhar muito além de focar sintomas de doenças, mas simplesmente a gente pode trabalhar com eles o que forma a base fundamental da nossa saúde. Nós, enquanto seres humanos, temos algumas características que são comuns a todos nós. E se tem alguma coisa que é comum a todos, é o tema da nossa aula hoje, que é terreno biológico. Então, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aí, vocês me digam, por favor. Deixa eu achar aqui minha aula, que está perdidinha por aqui, peraí. Vocês estão conseguindo ver? Sim, perfeito. Pode expandir o PowerPoint. Tá, ótimo. Então, o convite aqui, realmente, falando sobre terreno biológico, é que ele seja uma nova forma de enxergar a saúde. E aí eu vou fazer aqui um histórico rapidinho, porque também não era a forma que eu enxergava a saúde até poucos anos atrás. E embora eu tenha aí uma vida, que eu falo, passei mais da metade da minha vida dentro de um laboratório, fazendo pesquisa, não foi exatamente lá que eu aprendi isso. É claro que hoje a gente pode levar e leva isso para as pesquisas, mas na verdade, a gente não aprende isso na universidade, pelo menos aqui no nosso mundo ocidental. Então, realmente fica um assunto que só pessoas mais curiosas, muitos profissionais da saúde, acabam se deparando. E, na verdade, gente, isso é um conhecimento milenar, da mesma forma que a aromaterapia é milenar. Então, na verdade, o que eu vejo? Nós estamos resgatando conhecimentos milenares extremamente importantes e hoje conseguindo embasar tudo isso com o conhecimento científico. Isso que é mais bonito, né? Então, realmente, essa questão de se olhar para terreno biológico não é uma questão atual. Ela está muito presente, por exemplo, na medicina ayurvédica, né? Na medicina tradicional chinesa, e hoje, dentro da nossa medicina, mas dentro de um olhar novo da medicina também ocidental, tá? Que é a medicina integrativa. Então, quando a gente fala de saúde integrativa e passa a olhar as diversas questões, né, que incluem a saúde e que estão relacionadas com a complexidade do ser humano, aí a gente começa a enxergar e ver que esse movimento, né, que hoje já é uma ciência de se trabalhar o terreno biológico, só está crescendo. Então, cada vez mais a gente observa médicos e outros profissionais da saúde com esse olhar e com resultados completamente diferentes
do que os antigos, quando se focava somente em sintomas, somente em doenças, tá? Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa questão. Então, porque uma das coisas que eu acho bacana trazer aqui, né, todas nós já sabemos, né, que os óleos essenciais são extremamente complexos, são extremamente concentrados, né, então isso explica a grande potência que eles têm em relação a efeitos terapêuticos, mas também são compostos por dezenas até centenas de componentes químicos diferentes. Então, por exemplo, a rosa tem mais de 300 componentes químicos diferentes, óleo essencial de rosas, né? E essas moléculas, gente, esses componentes químicos são muito pequenos e têm afinidade por gorduras. Então, nós chamamos, né, o termo que se usa para isso é que eles são lipofílicos. Então, eles têm afinidade por lipídios. E isso faz com que eles tenham capacidade de, por serem pequenos e com afinidade por lipídios, eles são capazes de atravessar as membranas celulares. Por isso que eles têm muitas, além da complexidade no nível químico, de composição química, tá? Essa capacidade dos seus componentes de atravessarem a membrana celular, então a membrana das nossas células, faz com que eles tenham muitos efeitos terapêuticos, muitas atividades farmacológicas diferentes. Isso é poderoso demais, isso é muito precioso, eles atuam no nível celular, tá? E a gente vai falar muito sobre isso aqui, né, e nós vamos ter mais claro por que isso é tão importante quando a gente pensa na nossa saúde. Então, só para lembrar, porque eu sei, né, como eu sou professora da área da saúde, mesmo alguns alunos meus esquecem, por exemplo, eu dou aula na enfermagem, dou aula na medicina, e os alunos adoram ir para a clínica, só que eles se esquecem que tudo, tanto saúde quanto falta de saúde, começa nas nossas células. Então, aqui é uma ilustração só para a gente lembrar como nós somos formados. Então, nós temos os átomos que se complexam, né, e formam as moléculas, que vão se organizando, formando as nossas células, que vão se organizando, formando os nossos tecidos, que vão formar os órgãos, e nós temos, então, diversos órgãos, então, formando o nosso organismo. Mas eu sempre falo, a unidade mais fundamental de saúde são as nossas células. E é lá onde tudo começa, é o nosso enfoque para a saúde está lá. E a gente está falando de óleos essenciais que atuam em nível celular, tá? Então, aqui é só para a gente lembrar, né? Eu acho que todo mundo já viu isso em algum momento da vida, pelo menos lá na escola. Aqui na esquerda, eu trouxe só uma representação, isso aqui não é real, tá? Não é uma célula vista no microscópio, de como é a nossa célula, tá? Então, ela tem aqui o núcleo, ela tem várias organelas, né, aqui distribuídas pelo citoplasma, e aqui o que a gente está vendo, essa partezinha, na verdade é uma célula que está cortada, tá, gente? É a membrana celular. E aqui na direita, aqui essa figura do lado direito, a gente tem uma representação esquemática de como é uma membrana celular, tá? Então, aqui ela tem duas camadas, tá? Vou passar rapidinho, onde a gente observa aqui, né, moléculas, na maioria, né, essas moléculas são chamadas de fosfolipídios, então são lipídios, tá? Aqui essa parte interna estão as caudas dos lipídios, tá? E aqui a parte voltada para fora da célula, observem isso, hein? Fora da célula e aqui interior da célula, tá? Aqui tem proteínas que fazem parte da membrana, tem açúcares, principalmente lá do lado de fora, né, da membrana, ligado na membrana, mas voltado para o meio extracelular, tá? Meio extracelular, o que está lá fora da célula. Ali é muito importante. Então, a gente tem uma membrana que, se a gente for lembrar, ela não é impermeável, ela é semipermeável. Algumas moléculas vão atravessar, outras vão ter maior dificuldade de atravessar, e aí precisa ter na nossa membrana
algo que faça esse transporte para dentro da célula. As nossas células, gente, elas fazem trocas com um meio que está lá fora, que é chamado de fluido extracelular ou fluido intersticial ou terreno biológico. E aí, as nossas células precisam de nutrientes, de oxigênio, de uma série de fatores, né, de moléculas, para que elas funcionem adequadamente. Então, elas vão exportar do lado de fora, que é onde está lá o terreno biológico, o fluido, esse líquido, né, intersticial. Isso vai entrar dentro das células, elas vão fazer suas atividades, né, todas as suas funções, suas atividades metabólicas, vão produzir resíduos, inclusive, que vão ser jogados, digamos assim, tá? Lançados para fora da célula, isso vai lá para o nosso sistema linfático, o nosso organismo elimina, tá? Mas tudo isso quer dizer o quê? Que as nossas células fazem trocas com esse líquido, mas não é só líquido, tá? Tem moléculas importantes que formam esse fluido intersticial que é o nosso terreno biológico. Então, na verdade, se a gente for pensar, nós somos formados por trilhões e trilhões de células e todas elas estão imersas nesse líquido ou fluido ou matriz extracelular. Enfim, tem vários nomes, mas é o tal do terreno biológico. Então, alguns autores, inclusive, consideram hoje o terreno biológico como se fosse um órgão, que é comum aos trilhões de células que formam o nosso organismo. E se elas estão fazendo trocas com o que está lá nesse terreno biológico, então imaginem a importância da composição desse terreno biológico. E aí a gente começa a entender, então, por que a gente foca ali e aí a gente, né, entende, a gente fala que ali está a base da nossa saúde. Aqui é só um diagrama também, sem detalhar muito, só para mostrar, então, que existe essa permeabilidade seletiva da membrana plasmática, tá? Da membrana das nossas células. Então, as moléculas que são pequenininhas têm mais facilidade de passar, de atravessar a membrana das nossas células. Conforme elas vão ficando maiores, elas têm mais dificuldades, tá? E como a membrana tem a maior parte dela formada por lipídios, não são só lipídios, mas a maior parte, sim, é gordurosa, são lipídios. Então, as moléculas que têm afinidade por lipídios também têm maior facilidade de atravessar a membrana. E aí a gente volta, né, nos componentes dos óleos essenciais, moléculas pequenas e com afinidade por lipídios, lipofílicas. Portanto, elas vão atravessar facilmente as membranas das nossas células, tá? E aí, se a gente for pensar na complexidade dos óleos essenciais, né, que tem às vezes mais de 300 componentes químicos diferentes e com facilidade de penetração nas membranas, a gente começa a entender, então, por que tantos efeitos terapêuticos diferentes, tá? Bom, então isso é para colocar as coisas assim numa perspectiva mais científica, digamos, né, para a gente entender, então, por que falar de célula, por que falar de terreno biológico e por que é tão importante a gente olhar para esse mundo microscópico, né? E uma coisa super recente, gente, muito legal, que aí, na verdade, eu vou trazer para a gente refletir, porque é tão recente que a gente não tem, a gente está engatinhando, mas engatinhando mesmo nesse conhecimento. E acho isso fantástico, que é o seguinte, a gente tem os nossos receptores olfativos, que estão presentes onde? Inicialmente, a gente imaginava, né? Aqui na membrana da cavidade nasal, né, nós temos ali os receptores olfativos, tanto é que quando a gente inala um óleo essencial, os componentes que são voláteis, né, eles vão se ligar nesses receptores olfativos, que na verdade estão ali nos terminais de neurônios, e quando se ligarem nesses receptores, eles vão estimular uma resposta que é elétrica e vai lá para o nosso cérebro, para o nosso sistema límbico. Mas, olha que legal, existem receptores olfativos distribuídos fora daqui da nossa membrana nasal, fora do nariz. E eles estão distribuídos por praticamente
ou quase todas as células do nosso corpo. O que receptores olfativos estão fazendo fora do nariz? É isso que está intrigando, e a gente sabe um pouquinho já, isso tem intrigado aí os pesquisadores. Então, aqui nessa figura desse corpo humano aqui, eles já conseguiram identificar alguns receptores olfativos em todos esses tecidos que estão ilustrados aqui, ó, no cérebro, nos olhos, na pele, nos pulmões, no baço, no pâncreas, enfim, na bexiga, no intestino, no sangue, nos rins, enfim, por praticamente todas as células do nosso corpo, né, dos nossos órgãos. E aí, aqui do lado direito, né, não se assustem com essa figura, é mais ou menos isso que mostra, mais ou menos, isso aqui está bem simples, né, para falar a verdade, o que acontece quando uma molécula olfativa se liga a um desses receptores. Tudo que está aqui dentro, ó, que fica até bagunçado da gente entender, mostra quais os sinais que a ligação dessas moléculas levam para dentro da célula, e são muitos sinais. Então, gente, imagina o que os componentes dos óleos essenciais são capazes de fazer em nível celular. Então, eles realmente têm efeitos terapêuticos, que a gente sabe, evidentemente, tá? Os mais diversos são a forma deles funcionarem, assim, é algo que é lindo e intrigante ao mesmo tempo, porque é bastante complexo e a gente ainda está tentando entender tudo, né? Porque por causa da complexidade dos óleos essenciais, evidentemente, tá? Mas a gente sabe, inclusive, que existem receptores olfativos até em células tumorais e que os óleos essenciais, evidentemente, né? Os componentes são capazes de se ligarem lá. Então, uma área para a gente ter em mente que, claro, que não vai acontecer amanhã, vai demandar ainda alguns anos de estudo, provavelmente, mas isso é possível desde já, né? Porque a gente sabe, está aqui, está mostrando que os componentes dos óleos essenciais, eles podem ser usados para modular diferentes respostas fisiológicas e patológicas no nosso organismo. Então, eles podem ser usados para modulação de diversas doenças e também para modulação importante de diversas respostas fisiológicas que estão relacionadas aí com o nosso estado de saúde, tá? Então, uma coisa que eu quis trazer para vocês, realmente, hoje ainda é somente uma reflexão, tá? Mas ela fica aqui, isso abre os nossos horizontes, né? E agora, voltando um pouquinho na questão aí de terreno biológico, então, ela surgiu, né, apesar de ser um conhecimento antigo, mas foi mais ou menos em meados de 1900 e que isso veio à tona no nosso mundo ocidental, né, dentro da medicina ocidental. E, na verdade, surgiram duas teorias concomitantemente, né, nessa mesma época. Uma do Pasteur, químico francês, que a gente conhece, aí só pensar na pasteurização do leite e vários outros feitos aí do Pasteur. E aí tinha um outro cientista, um fisiologista, que é o Béchamp, Antoine Béchamp, e que tinha uma outra forma de enxergar. Os dois estavam buscando explicar as bases da saúde ou da doença, tá? E aí o Pasteur, ele dizia o seguinte, que as doenças são causadas por micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam doenças. Então, a gente tem, por exemplo, uma bactéria que é responsável por uma doença X, uma outra bactéria responsável por uma doença Y, um vírus responsável por um outro tipo de doença. Então, cada micro-organismo causando um tipo de doença. E para ele era isso, e ponto final. Era o micro-organismo causando doença. Tá? Então, é a teoria do germe. O germe, para o Pasteur, era o único responsável pelas doenças. Ele está errado? Não. Certo? Também não. Faltava alguma coisa aí, tá? Porque é só a gente fazer o seguinte reflexão também, né? E nós temos vivenciado isso, acho que nunca isso esteve tão escancarado. Todos nós, de alguma forma, estamos expostos ao SARS-CoV-2, o vírus responsável aí pela Covid-19. O que explica, e não é só para ele, tá? Só tô trazendo um exemplo muito atual.
O que explica o fato de algumas pessoas adoecerem e outras não? Se todos nós, de alguma forma, estamos expostos. Tem alguma coisa que vai além da simples presença do patógeno. E aí é que entra o que antes era a teoria, que é a do Antoine Béchamp, com a sua, né, até então, teoria do terreno biológico. E o Béchamp falava o seguinte, existe alguma coisa dentro do organismo da pessoa que faz com que ele seja ou não habitável ou mais propício à presença de determinados micro-organismos que causam doenças. Então, para ele, não adianta, a questão dele era, vamos olhar para as questões do organismo e vamos tratar a pessoa, o paciente, e não a infecção. Então, um outro ponto importante aqui da teoria do terreno biológico, do Béchamp, é que ele já dizia desde lá atrás que a doença é resultante de um sistema imunológico enfraquecido. Bom, agora, vamos entender isso, de novo, vamos voltar o nosso olhar para dentro do nosso organismo, tá? E vamos olhar aqui para essa figurinha aqui do lado esquerdo, onde a gente vê 2 aquários e 2 peixinhos. O do lado direito, né, um peixinho que está nadando num aquário onde a água está suja, e do lado esquerdo, um peixinho que está nadando num aquário onde a água está limpa, né? Então, para o Pasteur, que a questão é um micro-organismo, uma doença, e só isso, se a gente for pensar aqui nessa situação do peixinho como as nossas células, tá? E a água do aquário como o nosso terreno biológico, então vamos lembrar, as nossas células são banhadas realmente por um fluido, tá? Então vamos fazer essa analogia para ficar mais fácil até para a gente entender. Então, se o micro-organismo é que causa doença, eu pego aquele peixinho que está nadando na água suja, vacino o peixinho e devolvo para a água suja. O que será que vai acontecer nessa situação? Com certeza isso não vai ser tão efetivo, porque o peixinho está ali nadando na água suja, tá? E aí, do lado esquerdo aqui, a gente tem, dentro da teoria do terreno, o que a gente teria que fazer nesse caso do peixinho estar nadando num aquário onde a água está suja? Trocar a água do aquário. Botar ali no lugar da água suja, a gente vai colocar água limpa. Então, o que acontece quando as nossas células estão imersas, né? Elas não ficam boiando não, tá, gente? Elas não ficam nadando, mas elas estão banhadas por um fluido, por um líquido intersticial, tá? Mas o que acontece quando esse terreno biológico, esse fluido, tá? Eu vou falar entre aspas, porque não é um termo científico, está sujo. A gente precisa limpar esse terreno biológico. Na verdade, a gente precisa corrigir as condições desse terreno biológico. E o que afeta esse terreno biológico? Então, você já deu, acho que talvez já tenha ficado claro que a qualidade desse terreno afeta as funções das nossas células. E as nossas células são responsáveis por tudo que acontece com a gente, pela nossa saúde ou pela falta de saúde. Então, é para lá que a gente tem que olhar. Realmente é nesse mundo mais microscópico que a gente tem que olhar, se a gente quiser realmente trabalhar as bases da nossa saúde, tá? Então, o que afeta esse terreno biológico? Por exemplo, pH, a presença de substâncias tóxicas, poluição, inclusive eletromagnética. Na verdade, são inúmeros fatores que acabam afetando a qualidade, né, do nosso terreno biológico. E isso, então, quando a gente tem algo que afeta negativamente o nosso terreno biológico, isso reflete numa menor capacidade de funcionamento das nossas células, menor vitalidade, menor capacidade de produção de energia. Então, muitas, gente, mas muitas, e eu posso até dizer que a imensa maioria dos sintomas e doenças atuais, principalmente, eles são o reflexo de condições do nosso terreno biológico.
Então, a gente tem hoje, todos nós, um terreno biológico que pode estar mais ou menos intoxicado, mas todos nós temos um nível de intoxicação. Nós temos ali questões que envolvem reações inflamatórias, nós temos hoje em dia um organismo mais inflamado, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos um organismo com uma inflamação de base. Então, nós temos questões extremamente importantes que formam a causa, né, de todas as doenças, principalmente doenças crônicas, e que por acaso, né, na verdade não por acaso, são as que aumentam em prevalência e cada vez mais e de uma forma assustadora. E a gente tem as doenças cardiovasculares, as doenças neurodegenerativas, os cânceres, obesidade, diabetes, depressão, outras, né, falei do diabetes, mas outras, e obesidade, aí entram outras doenças metabólicas, tá? Então, na realidade, eu volto a dizer, nós precisamos olhar para as questões de base, e nós temos condições de trabalhar isso com óleos essenciais. Então, essas árvores aqui representam justamente essa visão. É uma visão, então, hoje, como eu disse para vocês, dentro de uma saúde integrativa, onde a gente consegue trabalhar o que está ali na base da saúde ou da falta de saúde. Então, se for a falta de saúde, nós corrigimos essas questões para que o organismo volte para um estado de homeostasia, que é um estado de equilíbrio, onde ele funciona adequadamente, onde o nosso sistema imunológico funciona adequadamente. Nós temos, sim, uma capacidade de autorregulação e de autocura. O nosso organismo tem isso, nós nascemos com essa capacidade. Acontece que a gente está, ao longo de toda a nossa vida, comprometendo cada vez mais essa capacidade inata do nosso organismo pelas questões da nossa vida moderna, tá? Enfim, eu acho que eu pulei alguma... eu pulei, gente. Eu acho que eu já vim aqui, eu tinha que ter falado, mas enfim, vou voltar aqui, tá? E aí eu quero trazer um outro conceito para vocês, já emendando com isso tudo, que eu acho... então, aqui, antes de eu voltar lá, tá? Vamos olhar aqui para essas árvores e o que está lá como condições, né? Nas raízes das doenças e sintomas. Essa árvore aqui, ó, as folhinhas estão representando doenças e sintomas, as mais diversas. E o que está na raiz, como causas, raízes? Sobrecarga tóxica, deficiências nutricionais, estresse mental e emocional. Essas são as causas de praticamente todas as doenças, tá? E é aqui que a gente vai focar, e é aqui que a gente tem condições de trabalhar muito bem com os óleos essenciais, tratando, então, as raízes e não as folhas, tá? Em vez da gente ficar sempre focando em sintoma, que eu falo que é apagar incêndio, vamos buscar as causas das doenças. E a gente consegue fazer isso com óleos essenciais. E eu quero trazer esse conceito, que já era para eu ter falado, que é sobre epigenética, que também é um conceito muito legal, mais recente para a gente em ciência, tem 30, 40 anos, mas isso é muito recente dentro da ciência, e que eu sempre digo, ele nos liberta, mas nos traz uma autorresponsabilidade. Por que nos liberta, né? A gente sabe hoje, por causa dos estudos de epigenética, que todos nós, então, temos lá a nossa informação hereditária, a nossa informação genética no nosso DNA, nas nossas células, tá? Tá tudo ali bonitinho. Mas, então, até antes da epigenética, o que a gente achava? Que os genes determinavam o nosso destino em termos de saúde, ponto final. Se eu herdei um gene para determinada doença, até logo, vou desenvolver a doença, não tem como escapar. E hoje a gente sabe que não é assim, que, na verdade, existem outras questões, outros fatores que vão determinar se esse gene que eu herdei, por exemplo, que seja para determinada doença, se ele vai se expressar ou não. Pensa no interruptor de luz, que eu posso acender ou apagar. Da mesma forma, acontece com os nossos genes. A gente não precisa expressar todos os genes. Aliás, a gente não expressa todos os genes. Então, o que está no ambiente, tanto externo quanto interno, é primordial para determinar quais genes vão se expressar ou não, dentre todos os genes que a gente tem no nosso código genético,
tá? E aí entram as nossas escolhas, os nossos hábitos de vida. Eles são mais importantes até do que a nossa própria informação genética armazenada lá no nosso DNA. Então, aqui, essa figura é bem bonitinha, porque ela mostra dois gêmeos idênticos que têm a mesma informação de DNA, a mesma informação genética, tá? Só que aí a gente vai imaginar aqui que o da direita vai fazer escolhas saudáveis e o da esquerda não. E aí a gente olha para o futuro, né, e vê que eles têm destinos aí em relação à saúde completamente diferentes, mesmo tendo a mesma informação genética. Então, são as nossas escolhas. E isso inclui muito dos nossos hábitos de vida, tá? E aí a gente vê o quê? A pirâmide de bem-estar da doTERRA, né? Que sempre nos mostra isso, a importância daquilo que está sob o nosso poder de escolha, que é a alimentação, exercícios físicos, o descanso e o manejo do estresse e a redução da carga tóxica, tá? Isso é fundamental. Isso determina, sim, a expressão ou não de determinados genes, tá? Então, se a gente vai ligar ou desligar determinados genes que a gente tem aí no nosso código genético. Então, realmente, isso hoje tem uma importância que superou a importância daquilo que a gente herda enquanto informação genética. Então, a gente não é escravo, né, dos nossos genes, mas somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos e são elas que determinam o nosso estado de saúde. Então, começando a falar um pouquinho sobre aquelas questões de base ali, né, que são das causas raízes das doenças, eu também quero fazer só uma observação, que é o seguinte: ou isso está lá como causa já de desequilíbrios ali no terreno biológico, ou consequência, tá? Tudo que a gente vai ver aqui ou é causa ou consequência, mas está tudo associado de uma certa forma, com o estado do nosso terreno biológico, tá? Então, se aquele terreno biológico não está adequado, a gente precisa corrigir o terreno biológico. E a gente começa trabalhando essas questões primordiais aí. Primeira coisa, estresse, né? E aí, temos que lembrar o seguinte, que a gente não separa o organismo físico, né, da nossa mente. Tá tudo interligado. Existe um ramo da imunologia que se chama psiconeuroimunologia e que também é um conhecimento um pouquinho mais recente e que mostra de uma forma muito bonita como aquilo que a gente pensa e sente leva à produção de moléculas no nosso corpo, determinados hormônios, e as nossas células imunes têm receptores para essas moléculas. Então, o que eu penso e sinto faz com que eu produza determinadas moléculas que levam mensagens para as minhas células imunes. Determinam se o meu sistema imunológico vai funcionar adequadamente ou não. Então, a parte emocional, gente, ela é fundamental. E está aqui o estresse, né? Para nos mostrar isso, porque hoje ele atinge mais de 90% da população mundial, é realmente considerado uma epidemia, tá? E é base de doenças crônicas. Então, e eu estou falando de um estresse que, na realidade, é um estresse contínuo e não gerenciado. A gente precisa gerenciar o estresse. Não dá para viver sem estresse. É uma resposta fisiológica nossa, que até então ela é muito bem-vinda, porque ela existe desde que nós existimos, né? Então, vamos voltar lá para os tempos das cavernas. É uma resposta que coloca o nosso organismo num estado de alerta, tá? Para preservar a nossa vida em situações emergenciais. Nos dias de hoje seria, por exemplo, se a gente se deparasse com um cachorro bravo na rua. A gente mobiliza essa resposta rapidamente, em menos de 3 segundos a gente faz mais de 1.400 reações físico-químicas, as nossas células fazem, e joga uma cascata de moléculas no nosso corpo, que fazem com que o coração acelera, a respiração fica mais rápida, e a gente, ou luta ou foge. Tá? Essa é a resposta, esse é o estresse, é uma resposta fisiológica, tá? Que nos trouxe até aqui, salvou a nossa vida, né? Mas o que acontece hoje? A gente mobiliza essa mesma avalanche, essa resposta agora por causa de preocupações da nossa vida moderna, finanças, trabalho, relacionamentos,
E por aí vai. As nossas preocupações, né, são vários tipos. E aí o que acontece? A gente está o tempo inteiro mobilizando essa resposta de uma forma contínua, sem dar tempo para o nosso corpo voltar para um estado de equilíbrio. Então, isso realmente é extremamente prejudicial, tá? A gente sabe o que acontece, a gente já tem mapeado isso no nosso corpo, começa lá no cérebro, não, só para dar uma passada aqui nessa questão. Então, o hipotálamo, que é o que vai coordenar aí as nossas funções, a produção de várias moléculas, né, de hormônios, de neurotransmissores aí no nosso corpo. Então, o hipotálamo, ele identifica, né, o que está acontecendo, manda uma mensagem para a nossa glândula pituitária, que manda uma mensagem para nossas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos nossos rins, e elas produzem cortisol, que hoje a gente chama de hormônio do estresse, mas na verdade ele é importante para várias funções. Só que você imagina, o estresse contínuo, e cortisol sendo produzido, né, e lançado no nosso organismo. Isso leva, né, a situações que muitas vezes, assim, o extremo disso é conhecido como falência das adrenais, onde realmente a gente está com o sistema imunológico, porque ele é afetado negativamente por esse excesso de cortisol, então a gente tem uma fadiga, de uma forma geral, e um sistema imunológico, coitadinho, que não consegue mais trabalhar da forma que ele precisa trabalhar, porque ele está sendo afetado de uma forma negativa por esse hormônio, tá? E aí a gente tem uma depressão, uma supressão muito importante e negativa do sistema imunológico, e isso predispõe aí ao aparecimento de várias doenças. Então, já falei um pouquinho da psiconeuroimunologia, né, dessa ligação mente-corpo, tá? E aí, vamos olhar aqui para os nossos óleos essenciais maravilhosos, que são adaptogênicos. O que é isso? Uma molécula, uma substância, uma molécula adaptogênica, ela faz com que o nosso corpo se adapte aos estímulos estressores. Então, a gente consegue adaptar a nossa resposta fisiológica àquilo que está nos causando estresse. Tá? Os óleos essenciais são moléculas adaptogênicas. E dentre os mais conhecidos aí para gerenciamento, para nos dar suporte, né, no gerenciamento do estresse, a gente tem, evidentemente, a lavanda, a tangerina, a copaíba, a bergamota, o vetiver, a camomila romana, o clary sage, o frankincense, só para citar alguns deles, tá? A gente sabe já muito, até para alguns deles, e na verdade para vários deles, os mecanismos responsáveis por eles nos levarem, né, por induzirem uma resposta de relaxamento e a gente conseguir, então, gerenciar os níveis de estresse e de ansiedade, tá? Aqui é só para dizer que, reforçar o que eu já venho dizendo, que as nossas moléculas, as nossas emoções, na verdade, eu digo que elas são biológicas. A gente sabe que determinados estados emocionais estão relacionados com a produção de determinados hormônios e neurotransmissores, que são as moléculas que vão fazer com que as nossas células funcionem de determinadas maneiras. Então, por exemplo, a agressividade, né, está relacionada a um excesso de cortisol, que é esse hormônio do estresse. O afeto, a ocitocina, né, quando a gente abraça alguém, né, que a gente produz quando a gente beija alguém, a ocitocina. A felicidade, a dopamina, o bem-estar, a serotonina e a endorfina. Então, na verdade, as nossas emoções, elas acabam sendo também biológicas, tá? E aí a gente tem os óleos essenciais, que a gente já conhece o mecanismo, né, deles, responsáveis, então, por essa modulação dos nossos estados emocionais, e está relacionado, então, com a ligação das moléculas voláteis com os receptores olfativos aqui, que estão presentes na cavidade, né, nasal, nessa membrana. Então, eles se ligam a esses receptores olfativos, disparam uma resposta que é elétrica e que vai para o nosso sistema límbico, que é o gerenciador das nossas emoções, onde as nossas memórias afetivas também estão armazenadas, e dentre outras funções, tá? Lembrando só que o próprio sistema límbico também está ligado com outras estruturas cerebrais que controlam respostas fisiológicas do nosso organismo. Então, quando a gente inala um óleo essencial, a gente também, por exemplo, modula algumas respostas, como produção de hormônios, teor de pressão sanguínea,
e várias outras, tá? Então, além dessa modulação aí dos nossos estados emocionais. E também, né, vale lembrar que quando a gente inala óleo essencial, os componentes vão ser absorvidos tanto pelos vasos sanguíneos da nossa mucosa nasal, quanto pelos vasos sanguíneos dos nossos pulmões, que são muito irrigados, esses componentes agora, a presença mesmo deles, física, eles vão para a nossa circulação sanguínea e aí vão ser distribuídos pelas células do nosso corpo e podem, né, claro que vão estar presentes também no nosso cérebro e também vão modular aí a produção de neurotransmissores que vão determinar os nossos estados emocionais, mas não só os estados emocionais, tá? Então, falando um pouquinho dos óleos essenciais relacionados com resposta de relaxamento, a grande questão está na capacidade que eles têm de modular um sistema que inibe a excitação dos nossos neurônios, que a gente chama de sistema GABAérgico, tá? Então, na verdade, existem muitos estudos que mostram que determinados óleos essenciais conseguem ativar esse sistema, então a gente dá um shutdown, né? Dá uma modulada negativamente, né? Então, quer dizer, a gente ativa esse sistema GABAérgico e a gente dá uma relaxada, tá? Essa é, falando assim de uma forma bem superficial, uma explicação desse efeito dos óleos essenciais para essa resposta de relaxamento. E aí existem estudos científicos embasando isso. A bergamota, por exemplo, a gente sabe que é excepcional para essa modulação. Ela diminui também os níveis de cortisol, dentre outras funções, outros efeitos terapêuticos. Aqui é um outro trabalho onde eles usaram a lavanda, o ylang-ylang, a manjerona e o neroli, tá? Também mostraram a diminuição dos níveis de cortisol, tá? E aí existem vários e vários trabalhos aqui específico do Clary Sage, onde eles mostraram também a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, e o aumento na produção de um precursor da serotonina, que é o neurotransmissor relacionado com o estado de bem-estar. Então, olha que maravilha, diminui o estresse, né, o cortisol, e melhora o nosso estado geral aí de bem-estar. Aqui são vários, né, vários e vários trabalhos mostrando o efeito da lavanda, na verdade, do fitoterápico, o Silexan, que é um medicamento usado na Alemanha desde 2010 para a modulação, né, gerenciamento aí de transtorno de ansiedade generalizada. Então, existem muitos trabalhos fundamentando essas respostas fisiológicas da lavanda, né, com essa resposta de relaxamento. A gente sabe que são efeitos similares às drogas convencionais aí usadas para ansiedade, como o lorazepam, por exemplo, só que sem os efeitos colaterais, tá? Então, tem muitos trabalhos. Esses aqui são só alguns, mas realmente da lavanda é uma infinidade. E aí, gente, o estresse também está relacionado com inflamação, tá? Estresse e inflamação andam muito ligados. A inflamação é um outro aspecto que, lembra, está lá nas causas raízes das doenças, a gente tem que ter um foco direcionado para isso. Hoje a gente sabe, por estudos científicos, que a inflamação é base de todas as doenças. E aí eu estou falando de uma inflamação crônica, que é diferente daquela aguda que muitas vezes a gente percebe fisicamente, por exemplo, quando a gente tem uma lesão na pele, a gente percebe a reação inflamatória acontecendo. Só que essa inflamação crônica, ela acontece, né, em outros níveis, de uma forma mais silenciosa, a gente nem sabe que ela está acontecendo, e ela está ali como base por causa de estados de estresse do nosso corpo, por causa de sono inadequado, a alimentação inadequada, a alimentação inflamatória, inflamatória com açúcar, farinha, alimentos processados, tá? Presença de uma grande quantidade de substâncias tóxicas no nosso corpo, tudo isso leva à inflamação. Tá? E a inflamação é base, então, de doenças, principalmente crônicas, então doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, depressão, diabetes, doenças neurodegenerativas e por aí vai. Então, é outro aspecto que nós temos que ter uma especial atenção. E, obviamente, temos ferramentas para trabalhar isso de uma forma bastante importante. E eu sempre trago, porque né, todo mundo já sabe que a copaíba hoje é o meu óleo essencial preferido por causa dos seus efeitos terapêuticos, mas a gente tem vários óleos essenciais com propriedades anti-inflamatórias. Gente, isso tem um valor inestimável. Podem acreditar. Isso tem um valor inestimável em termos de saúde, porque a gente sabe que precisa desinflamar o nosso organismo.
se a gente quiser trabalhar as bases da saúde, tá? Então, Ylang Ylang também tem, aqui, na verdade, eu trouxe a copaíba por causa do beta-carofileno, que é esse componente que está na copaíba que se liga a determinados receptores nas membranas, né, das nossas células, e que aí ele consegue exercer a sua atividade anti-inflamatória, que é potentíssima. A copaíba também ajuda na ansiedade, ele é ansiolítico, e também de quebra, olha só, isso não é muita coisa para um óleo só, que é o nosso brasileiro, né, a copaíba, também modula positivamente a resposta imunológica, tá? Por quê? Porque esse beta-carofileno, que não está presente só na copaíba, existem outros óleos que têm beta-carofileno, eles se ligam, então, a receptores de um sistema nosso que se chama endocannabinoide, tá? Então, a gente tem vários receptores distribuídos pelas células do nosso corpo, eles fazem diversas atividades celulares, levando sempre o nosso organismo para um estado de equilíbrio. Então, o sistema endocannabinoide é extremamente importante. A gente tem receptores do tipo 1 e do tipo 2. O do tipo 1 está mais presente no sistema nervoso central. E do tipo 2 também, né? Mas mais na periferia, incluindo as nossas células imunes. E o beta-carofileno se liga ao receptor do tipo 2. Então, por isso a copaíba também modula a resposta as nossas respostas imunológicas, tá? Então, realmente é muita potência, né, para um único óleo. E, por fim, mas não menos importante, evidentemente, a sobrecarga tóxica. E a gente já sabe, a gente tem conversado bastante sobre isso nas nossas aulas, que nós estamos expostos a isso no nosso dia a dia, na nossa vida a todo instante. As toxinas estão aonde? Em tudo, no ar, nos alimentos, né, nos agrotóxicos, na água que a gente bebe, que a gente usa para cozinhar, que a gente toma banho, nos produtos que a gente usa para limpar a nossa casa, nos produtos de uso pessoal. As mulheres usam, em média, 12 cosméticos por dia. Imagina isso durante a vida inteira. Outra coisa que chama muito atenção de uma forma, infelizmente, negativa. Existem estudos que mostram que os recém-nascidos já nascem com cerca de 300 toxinas no corpo, claro que vindas da mãe. Então, isso é uma questão extremamente preocupante, e o que acontece é, o nosso organismo consegue se destoxificar? Consegue, mas ele tem uma reserva, né? Ele tem ali enzimas que fazem isso, né? Uma quantidade. O que está acontecendo? A gente está se expondo a uma quantidade enorme de substâncias tóxicas a todo instante, durante toda a nossa vida. E aí, imagina uma balança, o que vai acontecer? Ó, a sobrecarga tóxica está lá em cima, a capacidade natural de destoxificação do nosso organismo está ali, ó, lá embaixo no pratinho da balança. E aí a gente começa nosso organismo fica com dificuldade de eliminar essas substâncias tóxicas. E o que isso causa? Sobrecarrega os nossos órgãos de metabolização e de desintoxicação, que são principalmente o fígado, né? Ele é o mais importante, mas não é o único. Os nossos pulmões estão envolvidos com isso. O intestino está envolvido com isso. A pele está envolvida com isso. Os rins também. Então, todos eles acabam sendo sobrecarregados. Isso significa que nosso organismo não funciona mais de uma forma adequada, né? Como tudo está interligado, gente, um órgão que não funciona adequadamente, ele reflete em outros órgãos, tá? Então, a gente tem um organismo sobrecarregado de uma forma aí geral. E olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 800 compostos químicos suspeitos de interferir no nosso sistema hormonal, tá? Isso é uma estimativa. Hoje existem dados que falam que essa quantidade é muito maior do que 800 compostos, que é muito maior que isso. E o que significa, né? Então, dentre as substâncias tem todas essas, né? Alumínio, formaldeído, ftalado, sódio mineral, tensoativos, triclosan, etc. A lista é bem grandinha, tá? Aqui eu trouxe só algumas. Imagina interferir no nosso sistema hormonal. Gente, a gente tem que pensar o seguinte: os nossos hormônios são moléculas que levam informações como se dissessem para as nossas células assim, ó, funciona, ó, eu quero que você faça determinada função. Eles levam informações para elas
para elas funcionarem, digamos assim. Então, eles controlam a nossa saúde de uma forma geral, né? Imagina alguma coisa que interfere nesse sistema hormonal, o efeito negativo que isso tem. E dentre essas substâncias tóxicas que a gente está conversando aqui, boa parte delas realmente é capaz de interferir nesse sistema hormonal, eles são chamados de disruptores ou desreguladores endócrinos, tá? E hoje a gente já sabe que isso, né, que então está presente em tudo que eu já falei aqui para vocês, né? Provavelmente esqueci de alguma coisa, porque a lista é tão grande, mas isso, infelizmente, está relacionado com uma série de doenças diferentes, desde cânceres diversos, doenças autoimunes, inflamações, né? A gente já sabe o papel que a inflamação tem na saúde ou na falta de saúde, né? No caso de ser uma inflamação desregulada, alergias, questões de menopausa, de ovário policístico, de menstruação irregular, questões de infertilidade, etc, etc, etc e tal, tá? Então, na verdade, isso é extremamente preocupante. Então, lembrar que um organismo sobrecarregado, né, ele está relacionado também com a inflamação. É um organismo que não funciona adequadamente, lembra do peixinho nadando na água suja do aquário, tá? As nossas células estão ali, ó, fazendo trocas com aquele fluido que banha as células. Imagina aquilo sobrecarregado com substâncias tóxicas, qual é o efeito para uma célula que depende, né, a sua função depende das trocas que ela faz com o terreno biológico. Então, acho que já dá para a gente ter essa dimensão, né? E também temos ferramentas extremamente potentes para darem suporte à desintoxicação do organismo, e são vários tipos de óleos essenciais, né? São vários, são diferentes. Os cítricos, de uma forma geral, são muito bons para esse suporte de detox. Então, não só o lemon, a gente sempre pensa no lemon, ele é maravilhoso, inclusive ele é hepatoprotetor, né? Protege o fígado e tem vários outros efeitos terapêuticos benéficos. A toranja, os cítricos de uma forma geral, tá? A tangerina, a própria laranja. Gosto muito da tangerina e da toranja pela quantidade de limoneno que eles têm, que é muito alto. O limoneno é a molécula que está envolvida com isso e outras funções, então uma molécula bem benéfica para o nosso organismo, tá? Então, os cítricos são muito bons para essas questões. Fora isso, a gente tem outros óleos essenciais. O juniper berry, muito bom, de uma forma geral, mas, assim, com uma atenção especial para o sistema urinário. O próprio alecrim trabalha a desintoxicação. O cilantro, extremamente importante para a desintoxicação de metais pesados, então, alumínio, mercúrio, tá? A gente tem uma série de sintomas e doenças que são reflexos também de acúmulo de metais pesados no nosso organismo. O nosso organismo tem mais dificuldade de eliminar essas substâncias, e aí a gente tem o suporte de óleos essenciais, aí como o cilantro, tá? E aí a gente também tem, né, temos que pensar que dentro dessas questões gerais de saúde, então a gente tem que ter um suporte extremamente, uma ajuda para o nosso fígado, né, que é responsável, inclusive, por mais de 500 funções vitais. Então, imagine a importância desse órgão, incluindo a desintoxicação até de hormônios em excesso, e hormônios que já foram utilizados aí pelo nosso corpo, tá? E aí, de novo, tem o lemon, que protege o fígado, o gerânio, que é muito bom para a saúde do fígado, tá? E intestino é também, gente, fundamental. Precisamos focar na saúde intestinal, isso com alimentação, evidentemente, né? E todas essas questões que a gente conversou aqui também afetam a saúde intestinal, porque está tudo ligado, só a gente lembrar. É lá que a gente tem a nossa principal, né, microbiota, que são os micro-organismos que compõem, né, junto com as nossas células normais, nós temos trilhões, muito mais até do que as nossas células, nós temos trilhões de micro-organismos que habitam junto com as nossas células e que são extremamente importantes. E eles estão relacionados com diversas funções também metabólicas, inclusive produção de hormônios.
O nosso intestino, gente, produz muitos hormônios, mais de 20 hormônios diferentes. Olha só para vocês terem uma ideia, cerca de 90% da serotonina, lembra lá do hormônio do bem-estar, é produzida pelo intestino. Mas não só, tá? O próprio eles influenciam na produção de hormônios femininos, influenciam na produção de cortisol, e as bactérias, principalmente, não são só bactérias, mas principalmente elas que estão ali, né, formando a nossa microbiota intestinal, elas participam dessas reações, então elas são importantes. Só que existem as bactérias, né, boas e as bactérias que causam doenças. E quando a gente tem uma alteração da composição da microbiota por diversas causas, a gente tem o que a gente chama de disbiose, que é uma composição não mais adequada, né, desses micro-organismos, e aí a gente passa a ter uma série de problemas de saúde, mas uma série, assim, que se eu listar aqui, eu vou ficar até amanhã, né, só para dizer quais que estão relacionados com essas questões de disbiose. E a gente tem essa microbiota não só no intestino, a gente tem na boca, a gente tem na pele também, tá? Não é só no intestino, não. E isso tudo para dizer que o geraniol, que é um componente presente em alguns óleos essenciais, como o de rosas, como o palma-rosa e o gerânio, tem um estudo um pouco mais recente aí que mostra que ele tem uma capacidade de modular positivamente a composição dessa microbiota. Então, eu falo que também, da mesma forma que disse lá da copaíba, do valor inestimável como anti-inflamatório, um óleo essencial, né, que consiga modular positivamente, né, interferir de forma positiva na composição da microbiota, também tem um valor aí inestimável, pela importância que o nosso intestino tem para a nossa saúde geral, tá bom? Enfim, só finalizando mesmo, que a outra questão é desequilíbrio nutricional. Aqui eu quero só dizer rapidamente que nós temos os suplementos da doTERRA, né, para trabalhar essa questão, porque por mais que a gente tenha uma alimentação saudável, os estudos mostram que a gente não consegue, somente com a alimentação, o aporte necessário de micronutrientes. Então, nós estamos falando de nutrição celular, tá? E aí a gente tem o ômega 3, aqui no Brasil, o ômega 3 e o complexo vitamínico. Nos Estados Unidos existem outros suplementos, né? Ou tem outras possibilidades, inclusive tem lá os probióticos para trabalhar a saúde, a composição da microbiota, mas no Brasil a gente ainda não tem. E lembrar que o ômega 3 da doTERRA tem óleos essenciais na sua composição, tem vitaminas que têm propriedades antioxidantes, que é extremamente importante para também uma proteção das nossas células contra os radicais livres, que são produzidos normalmente pelas funções celulares, mas que também é outra questão que está extremamente em desequilíbrio por causa de inflamação, de estresse, de tudo que tem acontecido, de substâncias tóxicas, né? Tudo isso que eu venho falando também aumenta a produção de radicais livres que podem danificar as nossas células, inclusive o nosso DNA. Então, a gente tem que dar também um suporte para o nosso organismo para proteger contra o ataque, né? O ataque desses radicais livres. E aqui a gente tem esses antioxidantes, tanto no ômega 3, e acho que também no complexo de nutrientes, né, o VM Complex, tá? Onde ele tem 22 vitaminas, tem os minerais, são micronutrientes biodisponíveis, o que significa que as nossas células são capazes de absorver esses nutrientes, esses micronutrientes, porque se eles não estiverem nesse estado, né, que isso é uma tecnologia usada para que eles realmente possam ser utilizados e absorvidos pela nossa célula, porque do contrário, eles saem na urina, e a gente pode usar aí suplementos de farmácia, outros, se eles não forem biodisponíveis, tudo isso vai ser eliminado do nosso organismo, e não acontece com suplementos da doTERRA. Enfim, finalizando realmente, a gente sabe que tudo isso, gente, precisa vir associado com hábitos saudáveis, claro, né? Então, o que mais a gente pode fazer para cuidar do nosso terreno biológico? Então, a nossa alimentação tem que ser uma alimentação que
baixe, né, os níveis de inflamação do nosso organismo. A gente precisa ter uma mentalidade saudável, redução da exposição aos eletrônicos, principalmente celulares, suporte à nossa microbiota, suporte ao nosso sistema imunológico, um sono de qualidade e passar algumas horinhas diárias no sol. E aí vou deixar vocês com essa frase aqui para todo mundo refletir, que é: a causa principal da doença está em nós, sempre em nós, que é do próprio Béchamp, responsável pela teoria do terreno biológico. E uma missãozinha de casa para todo mundo, uma pergunta, na verdade: o que você escolhe plantar depois de tudo que, na verdade, hoje a gente já conhece, de toda essa consciência que a gente tem, né? Vamos voltar lá a lembrar da epigenética, as escolhas estão aí nas nossas mãos, tá bom? Muito, 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 muito agradecida pela presença de todos vocês, né? Como eu disse, pertinho do Natal, todo mundo aqui, firme e forte. Então, agradeço demais. Eu sei que o nosso tempo é extremamente precioso e estou aqui aberta para responder dúvidas, para conversar com vocês, para que vocês podem ficar à vontade para fazerem aí as perguntas ou comentários que vocês quiserem. Podem pôr no chat também. Acho que, pelo jeito, não sei se tem alguém que vai querer fazer alguma pergunta. Não? Então, gente, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui no chat. Espera aí. Gente, tô vendo aqui, acho que a Sônia falou que não se sente bem com o complexo de vitaminas. Eu vou só dar uma sugestão aqui para vocês, que é a seguinte, né? Vamos trabalhar sempre a desintoxicação antes de dar qualquer outra coisa para o nosso organismo, tá? Porque um organismo sobrecarregado, né? Se ele estiver sobrecarregado por substâncias tóxicas, aquilo que pode fazer bem, muitas vezes, ou não vai ter efeito nenhum, às vezes não faz bem, tá? Então, a desintoxicação é alguma coisa urgente, é extremamente fundamental. Não dá para a gente pular essa etapa, não. Então, e isso acontece, o que às vezes eu falo, às vezes a gente vai usar uma vitamina C, né? E tá lá com o organismo, sem saber, com o organismo sobrecarregado, e aquilo que imagina, para fazer bem é aquela gotinha que faz tudo transbordar, sabe? E aí pode até não trazer resultados positivos. Então, especial atenção à desintoxicação, tá? Muitas vezes é isso que está ali fazendo com que a gente não se sinta bem usando aquilo que a gente sabe que faria muito bem aí para a nossa saúde. Não digo que isso não é certeza absoluta, claro, porque cada um tem uma resposta, a resposta é sempre individual, mas especial atenção a isso, tá bom? Tá bom, gente? Então, muito, 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 muito obrigada, viu? Agradeço demais todos vocês e até a próxima. Boa noite, gente. Valeu, Gabi. Valeu. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.